Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia, aleluia, aleluia. Olá, queridos irmãos e irmãs. Estamos em mais uma visita ao Cristo ressuscitado. A liturgia de hoje, no Evangelho de São Lucas, vai nos narrar aquele episódio muito conhecido dos discípulos de Emaús. Vamos meditar a primeira parte do Evangelho e durante o dia vamos prosseguir as seguintes meditações. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Meus irmãos, o primeiro dia da semana nós sabemos que é o domingo. E estes homens caminhavam de Jerusalém de volta para o seu povoado. Estes estavam meio entristecidos por escutarem tantas coisas, ora dos discípulos, ora das mulheres que vieram do túmulo, anunciando que viram anjos e encontraram-se com o próprio Senhor. Mas não sabiam bem. Isto teria sido a causa da volta para o seu povoado. No interior de nosso país, no Brasil, é comum ver famílias fazerem longas peregrinações até a missa de domingo. E ao longo do caminho vão rezando o terço, preparando assim os seus corações para o encontro com Jesus. E não há algo que nos prepare tão bem como a presença de Maria. Ao contrário, estes homens, no dia de domingo, ao invés de irem ao encontro do Senhor, estavam desanimados, desesperançosos, indo na direção contrária, voltando para a vida passada. Emaús significa isto: voltar à vida de antes. E é exatamente isto que não podemos fazer na Páscoa do Senhor. Porque a Páscoa é a passagem da morte para a vida, da vida passada para uma nova vida, uma vida nova. Esta vida nova que nos é comunicada por Cristo ressuscitado. Portanto, Jerusalém é o sinal da cidade de Deus, a cidade do alto, a eternidade. No final do Evangelho, quando Jesus encontra-se com estes discípulos, o coração se arde de tal maneira que eles voltam para Jerusalém. Isto significa que se convertem. E conversão é justamente mudar de direção, de caminho. Às vezes isso acontece no meio do trânsito. Quando estamos indo a um lugar desconhecido, pegamos o carro, o GPS, e percebemos que estamos na direção contrária. E convertemos o carro imediatamente para voltar ao caminho certo e descobrir qual o caminho certo a nos levar ao porto seguro, na direção que queremos chegar. Na vida interior, temos de fazer tantas vezes este movimento. Quando percebemos que pegamos um atalho que nos leva na direção contrária do Senhor Jesus, é preciso voltar o quanto antes. E sempre o Cristo cruza os nossos caminhos, como apareceu como um peregrino naquele domingo, para estes homens que estavam desanimados, entristecidos. A alegria de Cristo ressuscitado deve tomar os nossos semblantes, nosso olhar,
E mesmo nos sofrimentos da vida, devemos comunicar ao mundo uma esperança sobrenatural. Vai lembrar Santa Teresa de Ávila que um santo triste é um triste santo. A alegria sobrenatural deve ser a característica dos ambientes cristãos. São Francisco de Assis também chegava a dizer que não há exorcismo maior contra os demônios que a alegria. A alegria era uma marca dos franciscanos. Homens tão sofridos, sim, uma vida tão austera e penitente. Homens que comiam tão pouco e tinham um trabalho tão exigente. Cuidar dos pobres, leprosos. Mas nunca se via tanta alegria quanto entre os frades menores. Homens que morriam por volta de 40 e no máximo 50 anos de idade. Estavam expostos às doenças daqueles que cuidavam. E ainda mais em tempos que a medicina não era tão avançada, mas faziam tudo isto por amor ao Evangelho, à caridade de Cristo. Pois estes homens, estas santas mulheres, ao longo do caminho de suas vidas, encontraram a Cristo ressuscitado. A pergunta que fica para nós: em que direção estamos indo? Estamos indo de volta para Emaús? Estamos voltando para a nossa vida passada? Ontem falávamos de Maria Madalena. Jesus recusa a chamar Maria de Madalena, da vida passada dela, aquela mulher prostituída da cidade de Madalena. Isso significava chamar Madalena. Jesus não a chama de Madalena, mas chama de Maria. Sua vida futura, aquilo que Deus quer dela, santidade. E hoje isto se repete. Estes homens que voltam para a sua vida passada, e vemos isto também nos apóstolos. Simão Pedro, que volta a pescar na barca, meio que desanimado pela morte do Senhor, e encontra-se com Jesus na margem do lago. Na vida interior, na vida cristã, sempre teremos esta luta entre a carne e o espírito. E a carne sempre vai nos lembrar em nossa memória sensível aquilo que perdemos, aqueles prazeres de outrora. Mas a fé, quando opera no íntimo da alma, esta imediatamente socorre a fraqueza humana, elevando esses desejos pueris, aquele desejo do gozo infinito do paraíso. A intensidade da vida da graça na alma humana é capaz de sufocar os desejos mais intensos da nossa carne. Tal como os discípulos de Emaús, que voltando para a vida passada, entristecidos, desesperançados, quando encontram com o Senhor que os salva, Jesus converte os passos destes homens que vão declinando. Que somos nós? Jesus é um peregrino que cruza os nossos caminhos. E quantas vezes não andamos encurvados, cabisbaixos, até os ombros encurvados sobre si mesmos. O homem encurvado sobre si mesmo é aquele homem entristecido. Enquanto Deus quer nos libertar deste egoísmo do amor de si, ao fazer o homem curvar-se sobre ele. E assim o homem encontra a sua libertação interior. Ali foram 11 quilômetros ao lado de Jesus. A princípio,
eles conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido com Jesus, mas de forma muito pueril, artificial, apenas movendo a curiosidade, tal como muitos cristãos navegam na curiosidade por longos anos de sua vida cristã. E, infelizmente, não aprofundamos o conhecimento pessoal e íntimo de Jesus. E por até as leituras espirituais que fazemos, tudo muito estimulado pelo conhecimento de curiosidade. Lemos o que gostamos, o que apetece, não terminamos o livro que nos propomos a ler, e a inconstância vai tornando ainda mais a nossa vida desesperançosa e pesada. Algo que devemos tomar muito cuidado é com a curiosidade. A curiosidade é o conhecimento dos nossos sentidos, é o conhecimento mais animalesco que existe. Enquanto a abstração nos leva a conhecer a substância da coisa em si mesma, nos leva a descobrir o que a coisa é em sua essência. E a fé quer nos levar a ver a Deus em sua natureza divina. O que Ele é em si mesmo, na sua natureza íntima de amor, que ao descobrir o que Deus é, somos tomados por esta presença amorosa. Que neste dia você deve estar indo para o seu trabalho, hoje você deve ir ao médico, você deve caminhar para fazer um esporte. Não sei. Nós queremos ir a tantos lugares. Mas, para onde fores, saiba que haverão visitas do Cristo neste dia. Jesus baterá no fundo da sua alma. Cruzará o teu caminho como um peregrino escondido. Não será tão evidente que é Ele que está ao teu lado. Talvez Ele possa chegar perto de ti por um amigo que te lembre, vamos rezar, te fale alguma coisa sobre a vida interior, ou até mesmo o sorriso de uma criança, que pode nos fazer lembrar que Jesus tinha dito, era preciso fazer-se como as crianças para entrar no reino dos céus. Tantas coisas podem acontecer e tantas graças atuais Deus pode nos oferecer ao longo do dia para a nossa conversão, como de fato Ele está nos doando. Então, que tenha fé, que a fé possa mostrar a você mesmo que existe esse peregrino misterioso ao teu lado. E Ele quer, de Emaús, te levar para Jerusalém. Ele quer fazer com que tenhas fome dele mesmo e converta os teus passos, enquanto há tempo, na direção de Jesus. Como muitos santos converteram e encontraram a Jerusalém da santidade. Quantos santos? São Francisco de Assis, que outrora apegado ao dinheiro, agora convertia os seus passos à extrema pobreza. Nós temos um Santo Inácio de Loyola, apegado às guerras, aos comandos do exército espanhol, agora apegado a desbravar todos os países deste globo terrestre, a levar a Cristo ressuscitado a todos aqueles que não conheciam Jesus. Estavam trancafiados no pior de todos os inimigos, o demônio, e a pior de todas as guerras que devemos travar, a guerra contra Satanás, contra o mundo e contra a carne. E Santo Inácio, se outrora governava exércitos para matar
agora governava um exército de homens, varões, santos e fortes, para dar a vida, salvar as almas. Uma Santa Teresinha do Menino Jesus, se outrora era mimada pelo seu papai, onde as suas vontades eram todas feitas pelo seu rei, que a chamava de minha rainha de Navarra. E esta menininha, que era o bibelô de São Luís Martin, agora no Carmelo, ela cuidará das carmelitas mais implicantes, as mais difíceis de se conviver, com uma fortaleza tal que parece ser irreconhecível aquela frágil Teresinha, agora uma criança, que continua criança, continua pequena, mas com a força de um gigante. E até mesmo as monjas que viveram ao lado de Teresa mais tarde haviam dito que ela manifestava uma maternal bondade sobre as irmãs, mesmo sendo a mais nova do Carmelo. Que possamos descobrir o caminho que devemos converter-nos para Jesus, para a vida de santidade nesta Páscoa.